Quando falamos de James Bond, muita gente pensa apenas nos filmes, mas a franquia do agente secreto mais famoso do mundo atravessou décadas, gerações e diferentes mídias, até porque começou no mundinho dos livros, com os romances de Ian Fleming. E hoje eu vou te dar 7 dicas de 7 obras definitivas para você entrar e emergir nesse universo de agente secreto. Então prepare seu martini sujo, batido e não mexido. E bora pro vídeo. Fala, submundo da internet, beleza? Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir. Se você fizer isso, me ajuda muito. Comenta aqui qual que é o seu filme, seu jogo favorito da franquia 007. Eu quero muito saber, vou responder vocês e bora pro vídeo. Vamos começar com Goldfinger. Goldfinger, se existe um filme que definiu a fórmula clássica do James Bond, é Goldfinger, com Sean Connery em 1964. Mas ainda assim, o filme envelheceu como vinho. É sensacional, aqui a gente encontra quase tudo que torna a marca registrada da série. O vilão carismático, os gadgets super extravagantes, o Aston Martin equipado com a tecnologia futurista mais da hora do mundo, com aquelas metralhadoras que saem, as cortinas de fumaça que o carro faz. E eu quero enfatizar que esse filme é excelente porque ele fecha uma trilogia perfeita do Sean Connery. Ele é o definitivo da franquia porque ele aprende com todos os outros dois e melhora. E esse é o James Bond que a gente gosta. É um James Bond canastrão, né? Algo fruto da sua época, então você vai encontrar talvez momentos um pouco duvidosos que não funcionariam hoje em dia, mas se você for com a cabeça de 1964, você vai curtir muito o filme. Segundo, O Espião que Me Amava. Aqui, gente, eu comecei por esse filme na minha jornada até o game, então eu assisti muitos filmes, não assisti todos, mas eu comecei por esse, que é um filme de 77 com o Roger Moore. Ele tinha feito alguns outros trabalhos, como o Live and Let Die e O Homem com a Arma Dourada também, mas esse pra mim é fantástico, porque você tem um puta de um capanga, você tem uma Bond Girl fantástica também. E o filme tem uma história divertidíssima, ele tá em vários pontos, ele vai até o Egito, é fantástico. E a escala desse filme é de cair o queixo. Tanto que uma das pessoas que auxiliaram na iluminação foi nada mais, nada menos que Stanley Kubrick. Sim, ele, o cara do iluminado, o cara de laranja mecânica, ele ajudou na parte de iluminação do filme e dá pra ver isso em tela. É espalhafatoso o tanto que eles investiram nesse filme, a escala é grandiosa e não só isso, os personagens são super carismáticos. O capanga Jaws é relembrado até hoje porque ele tem dentes de titânio, de aço, que corta tudo, então ele resolve tudo na dentada, mata pessoas, quebra coisas no dente. É sensacional, eu recomendo muito esse filme, eu acho que é o melhor do Roger Moore porque ele tá bem dosado no humor, na ação e na história, então vale muito a pena. Da era do Roger Moore, que tinha virado muito galhofa, a gente passa por Timothy Dalton, que foi um tom um pouco mais sombrio até para o personagem, porque tinha bastante violência nos filmes também. Eles decidiram voltar um pouquinho para aquela era de respirar um pouco mais do Sean Connery e Roger Moore, mas na dose correta. Então eles fizeram um filme com Mark Campbell de 95 que se chama GoldenEye. Aí você me pergunta, você vai falar do filme? Não, eu gostei do filme, eu achei interessante, mas não é o melhor nem de longe pra mim do 007. Só que eu não posso dizer a mesma coisa do game, que por muito tempo foi tido como a melhor obra do 007 e uma das melhores obras de videogame. Então, se você não passar por esse jogo, eu acho que você vai ter perdido uma parte importante.
sim, principalmente quando se trata da franquia 007 e até quando a gente fala dos jogos, do mundo dos jogos. Porque esse jogo, ele revitalizou o que é o James Bond, colocando você na pele dele. O jogo é todo em primeira pessoa, ele tem um multiplayer fantástico. E é incrível o que eles fizeram em 95 para um Nintendo 64. Isso estava em cartucho, cara. Então é uma coisa de se valorizar muito, é divertidíssimo. Você vai ter cenas que são dos filmes de 95, só que como se fosse expandido. Tanto que a primeira cena do jogo é uma cena de 3 ou 4 minutos no máximo do filme, que você tem que pular de um penhasco. E no jogo ele te dá um pouco mais de informação do James Bond passando por esses, aliás, você passando por esses obstáculos. Então eu acredito que vale muito a pena, mas não é o meu jogo favorito, porque eu não cheguei a terminar ele. Eu não tinha Nintendo 64 e nem pensei em emular por muito tempo. Eu fui jogar muito tempo depois no Xbox, inclusive que saiu uma versão. Só que eu vou chegar agora no melhor jogo pra mim da franquia antiga do 007, antes desse novo agora First Light. E eu tô falando de Nightfire, só que no meu caso em específico é o Nightfire de PC. Eu recomendo isso pra quem não tem placa de vídeo e não quer ir pros jogos do Daniel Craig, como Quantum of Solace, Bloodstone, Legends, que são uma porcaria. Tem o GoldenEye Reloaded também, que não é legal. Então eu acho que se você quiser entrar no mundo do computador e não tem uma placa de vídeo boa, não tem um videogame decente, vale super a pena você ver Nightfire. Porque, olha só, eu tô sendo bem específico com a versão de PC, porque naquela época, caso você não saiba, tinha uma coisa muito bizarra que rolava com adaptações de filmes para os jogos, né? Então, produtoras diferentes desenvolviam diferentes produtos com o mesmo nome. Era uma loucura. Tanto é que eu fui jogar depois a versão de PlayStation 2 e falei, nossa, eu não lembro de nada disso que tá acontecendo. Será que faz tanto tempo assim? Voltei pro PC e aí eu vi. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Homem-Aranha 2. Pra mim, que eu também achava bizarro. Que todo mundo falava que o mundo aberto era incrível e o web swing era fantástico. E quando eu jogava eu não sentia isso, porque eu tava jogando no PC e era uma merda o port deles. Então, Nightfire, eu não acredito que tenha acontecido isso. Apesar de notas meio baixas, se você for ver no Metacritic, eu acho sim um jogo super divertido. Você tem todos os gadgets do James Bond, você tem uma história muito legal e gráficos bons pra época. Tanto é que é um jogo de 2002, eu fui jogar ele em 2010 e eu achei que envelheceu muito bem. Então, vale a pena. Se você quiser também, vai pra versão de PlayStation 2, que é bem da hora. Mas essa é a minha recomendação de coração mesmo, tá? Porque agora a gente vai voltar pra franquia dos filmes. We've confirmed that Agent Nightshade and the Deep Cover Operative will rendezvous with you in the castle library. I trust you'll maintain a low profile, 007. E aí, caso não te apeteça os filmes antigos do Sean Connery ou do Roger Moore porque eram muito galhofas, e o Timothy Dalton era oitentista até demais pra você, e talvez o Pierce Brosnan até tenha sido legal, mas os próximos, depois de GoldenEye, são horríveis, eu recomendo pra todo mundo que quer começar de fato na franquia, não sabe nada, Cassino Royale. Cassino Royale é um filme de 2006, já faz 20 anos, e ele envelheceu muito bem, tanto tecnicamente em seus efeitos práticos para a época, inclusive tem uma hora que capota o carro, que é insano o que eles fizeram ali, quanto na história. A história ela move, a direção desse filme é a mesma do cara do GoldenEye. Você fica maluco, porque do GoldenEye é uma direção totalmente diferente dele, e mesmo se passando 11 anos, é muito louco saber que esse é o mesmo diretor. O cara é muito bom nesse filme, ele aprendeu tudo com o filme anterior que ele fez e ele colocou a dose certa de realismo. Não que seja realista, é o James Bond, qual é? Mas se você assiste esse filme, você não consegue tirar os olhos da tela por um segundo, porque o filme é frenético, é muito louco. E até no momento de respiro, de fato, do filme,
Que é a parte do Cassino Royale, que é a parte das cartas, que tá jogando poker, você fica tenso, você quer saber qual que é a mão do adversário, você quer saber o que o Le Chiffre tá pensando, é muito louco. Na hora que ele pega pra torturar o James Bond, então, cara, qualquer homem pula da cadeira nessa cena. Pula. Eu tava assistindo esse filme semana passada, e o meu pai tava atrás de mim e ele ficou impactado. A minha mãe teve que sair porque a gente começou a sentir uma dor coletiva. Parecia um parto coletivo. Foi maluquice, mas é muito divertida a entrega do Daniel Craig nessa cena. Eu recomendo que você veja, eu não vou te dar tantos spoilers, mas é sério. Eles também têm a melhor James Girl, eu ia... Puta que pariu. Eles também têm a melhor Bond Girl da história, porque a Vesper é uma personagem fantástica, ela tem camadas, ela não gosta de cara do Daniel Craig, do James Bond dele, e ela vai se apaixonando aos poucos, e ela tem algumas viradas muito boas, assim, que você não espera. Ela move a história, ela não é só um objeto, né, como foi nos outros filmes, que a galera conseguiu corrigir isso muito bem, eu acredito, na dose certa, porque o James Bond ainda é um canastrão ferrado. Aí fica pra você se você gosta desse tipo de personagem ou não. Ele não é um personagem perfeito e eu gosto disso no filme. Ele explora as imperfeições do James Bond. Então, as primeiras missões dele, não tem como não recomendar, é a primeira vez que ele ganhou o título 00, e ele pode matar suas duas primeiras vítimas logo nos primeiros 5 minutos, em uma cena irada que eles fizeram pra colocar o Barrel Gun, acho que é isso, quando ele aponta a arma e atira, e todo filme tem isso. Eles fazem de uma maneira incrível, impecável esse filme, não tem como não recomendar. E eu já vou pro próximo, da era do Daniel Craig também, pulando aquela bosta daquele Quantum of Solace. Não assista, só isso. Pra te recomendar, se você gostou de Cassino Royale, vá direto pra Skyfall. Skyfall é a melhor história de longe do 007. Tem a melhor trilha sonora de longe da Adele. Quem não conhece essa música é maluco, né? Porque você pode até não conhecer a franquia, pode até achar que não veio daí a música da Adele, mas é linda. Inclusive ganhou até o Oscar de melhor trilha sonora. Esse filme é bom em todos os aspectos. Ele pega tudo que o Cassino Royale fez de bom e escalona umas 2 vezes. Além de ser a melhor história da M, que sempre aparece nos filmes desde a era do Pierce Brosnan com a mesma atriz, mas dessa vez ela tem muito mais camada, ela tem muito mais presença no filme, a história que se move com ela, e tem também o melhor vilão de todos, interpretado por Javier Bardem, que esse cara é insano, né, gente? Qual filme que esse cara não faz que é bom pra cacete? Mesmo que o filme não seja bom, o personagem dele é bom. É fantástico isso. Agora ele tá em Duna, eu tô adorando ele em Duna, mas ele é um personagem que entrega muito, você teme pelo personagem, você até acha que vai ser o último filme do James Bond, de tanto que parece, de tanto que você sente esse nível de ameaça. Então, vale muito a pena. Voltando para o mundo dos jogos, a minha 7ª recomendação final, com certeza, é First Light. Cara, First Light, olha, eu tô amando. Eu não terminei o jogo ainda, eu tô mais da metade dele, mas cada missão é insana. O jeito que eles aproveitaram, inclusive, a nova geração, finalmente, depois de Alan Wake, eu tive alguma coisa a respeito da nova geração, que qual que é a graça da nova geração? É você conseguir trocar de cena instantaneamente, sem ter aqueles loadings demorados, como tinha antigamente nos PlayStation 3, PlayStation 4 da vida. Agora com SSD, ainda mais eu tô rodando no meu M2. Galera, é insano a parte de treinamento desse jogo. O início inteiro dele, você fica vidrado. Além de que você mesmo pode decidir o que vai fazer da missão. Você pode ir seu porra louca, que vai correndo, pegando os caras, batendo neles. Ou você pode ir no stealth, que é o que o jogo até que meio que te recomenda ir. Mas se não der certo, o jogo não vai dar game over. Ele continua. Você abate a galera que tá ali em cena e depois segue novamente. Ou stealth, ou no porra louca. É insano. A história é muito legal, muito divertida. Os gráficos são lindos.
É um jogo realmente de nova geração e é o definitivo do 007, tirando o pódio do GoldenEye de 95, que serviu muito bem para sua época até hoje, mas finalmente a gente tem um jogo definitivo do 007. E o melhor de tudo é que ele te conta a história desde o iniciozinho, antes de ele ganhar o título 00. Então galera, vale muito a pena esse jogo. Uma hora dessas eu ainda trago review pra cá depois que eu terminar o game. Mas comenta aí, qual é a sua obra favorita do James Bond? Sério, gente, não se esqueça de compartilhar, de comentar o vídeo. Eu faço esse vídeo aqui com todo o coração do mundo, porque tudo que eu for entregar aqui no canal vai ser coisas do meu coração. E em breve até uma pessoinha a mais aqui do meu lado. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima, Submundo.